Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Hoje eu queria falar com você sobre uma situação que aconteceu em agosto de 2022, quando ainda estava na presidência o presidente Bolsonaro, né? E que ele deu algumas isenções para alguns líderes religiosos quanto aos pagamentos que eles recebiam das suas respectivas igrejas. Então, vou falar para você sobre a questão da isenção tributária, sobre a imunidade tributária, onde é que está cada um desses, e vou falar também o que aconteceu agora. Ontem mesmo, o TCU nos deu uma notícia de que tudo aquilo que foi feito em agosto de 2022, a Receita Federal é para anular todos os atos, ou seja, aqueles pastores, líderes religiosos, padres, e outras religiões aí que tinham essa imunidade, né, essa isenção, aliás, eles passam agora a ter que contribuir com o seu salário. Então, nós temos algumas imunidades que estão lá prescritas, né, na Constituição Federal, mas antes de eu falar desse tema, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, que você ative o sininho de notificações, e que você nos ajude divulgando essa matéria para que as pessoas também possam receber e também estar bem informada quanto às matérias que nós tratamos aqui no canal, tá bom? Vamos seguindo em frente, sem mais delongas, meus amigos. Eu queria falar para você, antes de chegar na decisão do TCU de ontem, eu quero te falar que as imunidades tributárias, elas estão todas prescritas na Constituição Federal. E na Constituição Federal, ela traz a imunidade dos templos religiosos, né, de toda a arrecadação dos templos religiosos, de tudo aquilo que é patrimônio dos templos religiosos. Então existe uma imunidade tributária quanto às igrejas, quanto às mesquitas, quanto aos centro espírita. Então, sempre que você falar de imunidade, você está falando da Constituição Federal, e elas estão elencadas todas na Constituição Federal. Então, hoje nós temos imunidades até mesmo para aqueles pastores, né, e outras religiões que estão locando imóveis e por conta de estar realizando ali o seu culto, por ser uma igreja ou mesmo um centro espírita, existe a possibilidade de haver a imunidade tributária quanto ao IPTU daquele imóvel locado. Então existe essa possibilidade. Então, se a gente tem as imunidades na Constituição Federal, nós temos as isenções que estão prescritas em lei. Então, imunidade é aquilo que está na Constituição Federal e isenções são aquelas que estão prescritas na lei, no Código Tributário Nacional, CTN. Então, todas as vezes que você ouvir falar de isenção, são aquelas que estão prescritas na legislação infraconstitucional. Mas eu queria te lembrar que em agosto de 2022, um pouquinho antes das eleições, nós tivemos algumas isenções que o ex-presidente Bolsonaro ele concedeu a alguns pastores, a alguns líderes religiosos, nos quais não constava na legislação infraconstitucional ou nas leis ordinárias mesmo, ou complementares. Ele foi lá e deu uma isenção quanto ao recebimento de vencimentos desses pastores ou líderes. Então, esses pastores e líderes, eles não tinham mais, aliás, na verdade, eles passaram a ter a isenção até daquilo que eles recebiam, porque era entendido que aquilo também fazia parte do escopo da instituição religiosa, coisa que não foi aceito. Na época já houve uma denúncia e houve uma investigação do TCU, e que essa investigação culminou no que aconteceu ontem. Ontem o TCU deu uma ordem para que a Receita Federal fosse atrás de todos os líderes que tiveram recebimentos de pagamentos de salários ou outras coisas, e que nesse caso eles deixaram de contribuir com o fisco, e por conta disso
eles vão ter que fazer todo o pagamento dos valores que foram deixados de pagar anteriormente. Vale ressaltar aqui, meus amigos, que a partir de 2018, quando o Bolsonaro ganhou, ele sempre foi muito próximo das igrejas, né, tanto católicas quanto evangélicas, muito mais das igrejas evangélicas, e nós vimos muito ele em cultos, e acabou que ele gerou para as igrejas evangélicas algum sentido de segurança. Ele trouxe alguma segurança, como se nós precisássemos da segurança de um político. E muitos desses evangélicos acabaram, né, idolatrando o Bolsonaro como se ele fosse realmente o Messias, que não é. Mas ele acabou trazendo algumas isenções para algumas igrejas, que foi feita uma pesquisa e hoje as igrejas, presta atenção, meus amigos, as igrejas que deveriam ser o alicerce da moral, dos bons costumes, elas devem, em média, elas estão devendo aí, com tudo o que a gente sabe, cerca de quase 1,5 bilhão. Nós temos aí, no meio dessas igrejas, várias igrejas consideradas grandes, mas que também não pagam os seus tributos corretamente. A gente vai para a Bíblia, a gente vê que Jesus, quando foi indagado sobre o pagamento de imposto a César, ele fala para Pedro, Pedro, vai lá, pesca um peixe, lá você vai achar 2 denários, e você vai pagar o meu e o seu imposto. Vale ressaltar que Jesus não tinha necessidade de pagar imposto, porque quando Davi fez aquele ato contra Golias, toda a família dele deixou de pagar imposto. Por quê? Porque era uma ordem de Saul para toda a descendência de Davi. E logo depois Davi veio a se tornar rei, e com isso toda a descendência que veio de Davi, ela era isenta de pagar o imposto. O que as igrejas estão fazendo é pior do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque Davi deixou, por conta da atitude dele, as pessoas deixaram, a família, toda a descendência de Davi não pagava, mas Jesus, dando um exemplo, que ele é um exemplo supremo, ele vai lá e fala assim, vai lá e pesca, Pedro, 2 moedas, pesca um peixe, lá na boca dele vai estar 2 moedinhas, você vai pagar o meu e o seu imposto. Então Jesus estava falando assim, não deixe de pagar, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui a gente entra na questão da moral e dos bons costumes. Meus amigos, se a igreja não for referência, se a igreja não for um alicerce de balizamento por cima, alto, nós vamos ter realmente muitos líderes que vão procurar os governantes para poder ter essas isenções, porque se estivesse pagando não precisava idolatrar. Por quê? Porque está reto diante de Deus, está reto diante do fisco, está reto diante de todas as coisas. Mas voltando ao assunto, quando aconteceu isso, a maioria das igrejas evangélicas, aí eu posso falar que 95 ou mais das igrejas evangélicas, elas foram apoiadoras do Bolsonaro. E aconteceu que, passado 2022, eleição, Bolsonaro perde as eleições, as igrejas evangélicas continuam apoiando, em sua maioria, continuam apoiando o ex-presidente Bolsonaro, mas as perseguições, no caso do Lula, não pararam. As perseguições, no caso do Lula, elas são contínuas. E ele começou a sua perseguição fazendo aquela perseguição ferrenha contra o Deltan Dallagnol. Agora vem uma outra perseguição contra o juiz que o condenou em primeira instância, o ex-juiz Sérgio Moro. Provavelmente vai ser instaurado ali e vai ser cassado no Paraná, do TRE do Paraná. Nós temos a perseguição do próprio Bolsonaro em outras coisas que estão sendo ali investigadas, e bem como outras coisas.
E muitas vezes as igrejas já acharam que isso ia ficar por isso mesmo. Ontem nós tivemos a decisão do Tribunal de Contas da União falando que aquele ato de agosto de 2022 ele era nulo, logo todos os impostos que foram deixados de pagar pelos ministros religiosos, isso para qualquer área, para qualquer um deles, eles devem sim fazer o pagamento dos impostos. Então, para quem achou que não haveria as perseguições elas estão acontecendo, mas elas estão acontecendo porque a igreja se posicionou mal. Eu não estou falando que se posicionou errado, ela se posicionou mal, porque se ela tivesse se posicionado em apoiar o Bolsonaro, mas não para ter nenhum tipo de benefício, eu acredito que não haveria perseguição porque os pagamentos estariam em dia. Vale ressaltar que muitas das igrejas que eu estou falando aqui, nós temos a Igreja Mundial de Deus, a Igreja Mundial da Graça de Deus, nós temos a igreja, a Mundial é a do Valdomiro Santiago, a do Chapelão, nós temos a da Graça, Mundial da Graça, que é a do parente do Edir Macedo, nós temos igrejas como a Lagoinha que devem também, nós temos a igreja do Silas Malafaia, que gosta tanto de falar, mas também deixa de pagar os tributos, tem uma dívida milionária para ser paga, e acaba que isso é um testemunho ruim para a sociedade da igreja. Então, o que eu estou trazendo para vocês é que ontem, a decisão de ontem, dia 17, hoje nós somos 17, no dia 16, o TCU mandou anular todos os atos que foram dados em agosto de 2022, logo antes da eleição. Então, você que é ministro de qualquer atividade religiosa que deixou de cumprir o pagamento dos seus tributos, saiba que a Receita Federal possivelmente irá ir atrás de você, ou de outras pessoas para poder cobrar o tributo devido. Eu queria deixar esse vídeo com vocês, meus amigos, para que a gente possa, sempre que possível, nos posicionar, mas nos posicionar de forma correta, nos posicionar de forma que possamos exercer a nossa cidadania sem depender de políticos nem nada. O nosso apoio, ele sempre vai acontecer tanto para um lado quanto para o outro, mas nós temos que saber que apesar de estarmos apoiando um ou outro lado, nós temos que estar andando corretos diante da lei, diante da sociedade, e principalmente aqueles que são cristãos, evangélicos, diante da moral, dos bons costumes, e bem como ali, da doutrina dos apóstolos. Tá bom, meus amigos? Eu queria deixar esse vídeo com vocês, que esse vídeo possa realmente edificar a sua vida, trazer um pouco de informação e que ao final nós possamos pensar o que nós erramos nas eleições de 2022. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações e de compartilhar esse conteúdo com mais gente para que eles possam receber também as informações que a gente passa aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até logo no próximo vídeo.